surgiu o Newborn. Então, aquilo que a gente fala é que a gente às vezes tem que aproveitar as oportunidades. Nossa, ok. Né? Às vezes vem a necessidade, porque eu tinha a necessidade de mudar de profissão. Primeiro ponto foi isso. Era isso. Eu fui acometida de síndrome do pânico nesse período. Né? Fiquei muito ruim no intuito, assim, para você ter uma noção, em novembro de 2012, eu cheguei na época na Hipermarcas, no meu gerente, e falei, olha, eu tô largando tudo. Eu tinha 12 projetos na minha mão. Um data center para ser entregue. E eu não estava mais suportando a carga para cima de mim. Então eu tinha a Nicole, eu tinha a Manuela, mas eu saía às 6 da manhã, chegava 1h, 2h da manhã. E aquilo ali foi muito intenso por muito tempo. Então, eu tinha que optar pela família. Eu tinha que optar por estar mais próximo delas. E eu percebi que esse excesso de trabalho também me desgastou muito, né? Me fez ficar muito sobrecarregada. E aí, claro, quando a gente se torna uma pessoa sobrecarregada, vem outras consequências negativas. A obesidade, né? A saúde não fica tão bem assim. E eu fui acometida de síndrome do pânico. Fiquei realmente muito mal, ao ponto de chegar lá e falar, olha, eu não consigo mais fazer nada. Então, talvez, assim, esse foi um ponto também muito forte na minha vida. Não necessariamente o nascimento da Nicole, que foi em 2008, mas em 2012, eu já estava vindo muito de um processo, de conflito interior. Né? Porque quem é mãe e tem filho para cuidar, então é muito difícil você abrir mão, né? Deixar seu filho com a rede de apoio e sair. Não é simples. E eu tive que fazer isso com a Nicole com 3 meses, com 2 meses, quase 3, e com a Manuela com 3, quase 4. Nossa, então você não conseguiu, nem tirar a licença completa. Então, meu ritmo era muito intenso, eu trabalhava muito. Não que eu não trabalhe agora. E a pergunta que você fez, mas e aí? Você não teve que trabalhar mais ainda? Sim. Mas eu tinha tanto foco em mudar, né? Isso foi uma força de vontade, porque até eu vejo muito aquele Caio, né, daquele Seja Foda, que criou o livro Seja Foda, que ele fala muito disso. Não há ninguém que não consiga fazer aquilo que queira fazer se não tiver muita vontade. Mas é muita vontade, foco, determinação. E eu tive, mesmo eu estando doente, percebendo que eu estava entrando num colapso, né, Você fisicamente, alguma coisa ali com eu falei, força. eu não posso ficar dependente disso, porque eu larguei isso, né, em novembro ali. Eu entreguei, em novembro foi quando eu comecei a fotografia, fazendo curso, mas foi em janeiro mesmo que eu falei para o pessoal, eu não consigo mais estar aqui. E aí eu tive que ir direto para o psiquiatra, para ele me medicar. Eu falei, eu não vou ficar dependente de remédio, eu preciso fazer uma mudança que vá transformar minha família e minha vida. Não que não era ruim, não era boa, entende? Não que eu não tinha chegado num patamar interessante. Mas eu queria estar mais próximo da família. E aí foi quando tudo isso culminou, né, no processo da fotografia. E eu falei, agora eu tenho aonde me agarrar. Então eu lembro que eu contratei, assim, eu fui contratada, né, por pessoas e eu doente ainda. Eu passando por uma dificuldade. Aí o que acontece? Eu voltei para o mercado de trabalho porque eu sabia que não ia conseguir ficar sem a renda. Então, eu tive que voltar para o mercado de trabalho. Então, eu trabalhava durante o dia, fotografava à noite e final de semana. Né? Só que aí eu reduzi a carga de trabalho na parte de gerenciamento de projetos. Aí eu larguei aquilo que me deixava muitas horas. E estressava mais também, mas fui para um salário 3 vezes menor, mas me segurando, para segurar a base. Então, assim, de 20 mil caiu para 7 mil. Tô falando de números aqui para vocês terem noção de que foi isso. Isso é importante falar mesmo. Então, assim, eu fiquei numa base de 7 mil, foi apertado financeiramente, porque quando a gente tem uma renda maior, a gente acaba aumentando a despesa. Aumenta, né, de certa forma, a qualidade de vida da gente. Então, aquilo ali, meio que eu voltei a estaca zero. Você acabou de ver um corte do canal Update Mais. Para assistir esse episódio completo e outros, clique aqui no link da bio.